O Salmo 15. Eu vou pedir para vocês me acompanharem. Não, é um salmo bem longo, vocês vão ver que é bem comprido assim. Não, Salmo 15. Quase que a gente não vai conseguir ler ele, porque não vai dar tempo. Não sei. Aí para compensar, vocês vão dizer assim, poxa, o salmo curto, né? Será que dá tempo? Se fosse o pastor Cláudio, ele diria, quando vai comer peixe, lembra qual é o peixe do Salmo 119? O peixe salmo? Então, o Salmo 15, ao contrário do 119, ele é bem curtinho, bem sucinto. Porém, para compensar esse salmo que é mais enxuto, vocês vão ver que a gente vai trabalhar aqui muitos textos complementares. E por mais que seja um salmo bastante curto, vocês vão ver que tem bastante coisa para a gente extrair aqui. Amém? Então, eu vou orar aqui rapidamente para a gente poder começar. E eu vou pedir para todos me acompanharem na leitura. Eu vou fazer a leitura a uma voz aqui mesmo. Como é muito curto, não vai compensar a gente ler alternado, tá? Então, oremos. Senhor Deus e Pai, graças te dou, a Deus, por esse dia, Pai. Obrigado porque o Senhor nos levantou, nos trouxe até aqui e tem nos dado graça para que nós possamos estudar a Tua Palavra, para que assim nós possamos amar mais a Ti, ó Deus. Que esse seja o fruto desta aula, Pai. Que nós possamos, ao sair dessa aula, amar mais a Ti e amar mais ao próximo, Senhor. É o que eu te peço. Em nome do Teu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esse salmo, irmãos, é um salmo de Davi. Eu vou ler ele rapidamente. Aliás, ao longo da aula nós vamos ler ele algumas vezes, né? Então vai dar para a gente ler ele para realmente ruminar um pouco esse salmo. Então, vou pedir para vocês me acompanharem. Tá? Verso 1 diz assim: Salmo de Davi. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça, o que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia, o que não faz mal a seu próximo e não ultraja seu semelhante, o que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus, o que não retrata juramento, mesmo com dano seu, o que não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para não condenar o inocente, aquele que assim proceder jamais será abalado. Hein? Amém. É um salmo, como vocês podem ver, bastante objetivo, mas ao mesmo tempo tem muita coisa interessante para que a gente possa compreender aqui. E se fosse para a gente listar alguns temas principais aqui, eu diria que seria santidade, fidelidade a Deus e amor ao próximo. Nesse salmo, Davi ele trabalha três dos grandes, maiores inimigos da nossa alma, que é a impureza de coração, a ganância e a soberba. Esses três inimigos, eles estão presentes aqui nesse salmo. E no final vocês vão entender como que essas coisas elas se relacionam aqui em torno do tema santidade, que é o tema central desse salmo. Então, para começar, verso 1, Davi diz assim: quem há de morar no vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? Então tem duas questões aqui que a gente precisa conceituar antes da gente seguir. Primeiro, o que era o tabernáculo? Né? A maioria acredito que saiba.
mas para os irmãos talvez não saibam. O tabernáculo, no contexto do Antigo Testamento, ele era uma estrutura portátil, vamos chamar assim, que servia como centro de adoração e local da presença de Deus. Então, durante o período do Êxodo, até a construção do templo, lá em 2 Reis, com Salomão, Deus ele não tinha um local para habitar, então ele habitava no tabernáculo. O tabernáculo ele era uma grande de uma tenda, certo? E ele servia como centro de adoração e sacrifício a Deus. Durante os anos de peregrinação no deserto, ou seja, durante o período ali após, né, o êxodo, antes da entrada na Terra Prometida, o povo peregrinou no deserto e a adoração a Deus era feita no tabernáculo. O tabernáculo também era conhecido como tenda da congregação. Lá em Êxodo 19, 10, 11, a gente consegue ver um pouco acerca das, digamos assim, regras que eram necessárias. Então, antes de adentrar o tabernáculo, tanto o sacerdote, quanto o sumo sacerdote, quanto qualquer pessoa comum que ele fosse realizar uma oferta de sacrifício, precisava seguir alguns rituais de purificação. Então, em Êxodo 19, 10, né, 10 e 11, diz que antes de dar a lei no Monte Sinai, lá no monte ali a gente tinha algo que antecedia ao tabernáculo, né? Deus ordena que o povo se purifique e lave suas vestes para se encontrar com Deus. Lá em Êxodo 30, do 17 ao 21, Deus instrui a Moisés a fazer uma bacia de bronze para lavagem, colocada entre a tenda e a congregação do altar. Arão e os filhos dos sacerdotes, e seus filhos, os sacerdotes, deveriam lavar as mãos e os pés com água dessa bacia antes de entrar na tenda da congregação, ou no tabernáculo, né? Ou de se aproximarem do altar para ministrar, para que não morresse. Em Números 8, 5 ao 22, descreve o ritual de purificação dos levitas, que incluía a aspersão de água de purificação, a raspagem dos pelos do corpo, a lavagem das vestes e a oferta de sacrifícios para fazer a expiação dos pecados antes deles assumirem os deveres do tabernáculo. Ou seja, a gente pode concluir que para adentrar no tabernáculo era necessário um processo de purificação. Números o quê? Números 8, do 5 ao 22. Um processo de purificação. E essa purificação, vocês podem perceber que vários desses rituais de purificação, eles são uma figura aqui, o uso da água, essa lavagem, esses rituais de purificação são uma figura do batismo, né? Assim como a purificação definitiva e a expiação definitiva, que eram ministradas por meio do sacrifício, também figuravam aquilo que viria a ser definitivo em Cristo. O sistema estabelecido no tabernáculo era uma representação física da santidade de Deus e da necessidade de nós, como seres humanos, sermos purificados para adentrar na presença dele. Davi, de forma inspirada pelo Espírito Santo, ele, muito antes de que todas essas coisas viessem a ser esclarecidas em Cristo, ele nos traz aqui uma visão muito mais esclarecida do que significava o tabernáculo e do que significavam os rituais de purificação. Vocês vão ver que em vários momentos da Escritura, nós vamos falar isso na sequência também, o tabernáculo ele é uma figura da vida eterna. Então, por exemplo, em Apocalipse 21, 3, diz assim: E ouvi uma grande voz do trono, dizendo, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, com os quais ele habitará, e eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles. Então, o tabernáculo, que no Antigo Testamento era o local onde Deus habitava diante dos homens, passa a ser uma figura do tabernáculo celestial, que é o momento pós o juízo onde nós vamos habitar com Deus. Ou seja, na Escritura, principalmente no Novo Testamento, quando a gente vê a figura do tabernáculo, a gente vai ver ela representando isso, a vida eterna. Então, Davi está dizendo aqui para a gente, né? Ele fala tanto olhando para trás, mas também olhando para frente. Olha que interessante. Isso era a vida de Jesus? Oi?
Esse frente era a vinda de Jesus. Era tanto a vinda de Jesus, como também a gente pode ter a figura do tabernáculo como a Jerusalém Celestial, vamos dizer assim, como a vida eterna, que é esse tabernáculo que a gente vê aqui em Apocalipse 21:3. Então, lá em Apocalipse 21:3 diz isso, né? Esse tabernáculo liga diretamente com o conceito de tabernáculo com a presença final e eterna de Deus diante do povo, sugerindo essa comunhão plena que nós haveremos de ter com Deus na vida eterna. Olha que coisa interessante também. A Rebeca falou da vinda de Jesus. Jesus, ele ele é o próprio, vamos dizer assim, abre aspas, ele é o tabernáculo de Deus. Ele é o verbo que se fez carne, ele habitou entre nós, né? Então João 1,14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A palavra grega para habitou aqui é eskenosen, que significa, basicamente, acampou. É engraçado que João aqui está fazendo justamente, né, um paralelo, eu vou chamar de trocadilho, não é bem um trocadilho, mas eu não sei exatamente qual seria a figura de linguagem, mas a gente pode entender eskenosen como armou a sua tenda, acampou. Você está comparando, é mais semelhante, não tenho certeza, a metáfora. Uma metáfora, perfeito. Ou seja, João aqui ele está dizendo que Cristo é o Deus que armou a sua tenda, que acampou com os homens, que fez morada com os homens. E aí a gente volta, entenderam esses conceitos, a gente volta para a pergunta que o próprio salmista aqui faz. No caso Davi. Quem poderá habitar no seu tabernáculo? A gente entendeu que o tabernáculo, ele, aqui, existe o sentido literal do tabernáculo mesmo, aquele que foi a habitação de Deus durante o Antigo Testamento, até a construção do templo. A gente tem também o tabernáculo como figura da vida eterna, o tabernáculo que a gente vê em Apocalipse 21:3, e a gente tem também o tabernáculo como o Cristo que habitou entre nós. Esse tabernáculo vai ter o próprio Deus, né, do Moisés? Oi? Esse tabernáculo tem... Isso. Ele dá todas as medidas. Exatamente. Exatamente. Então, quem pode habitar no tabernáculo? E aqui, Davi vai responder para nós. O que vive na inocência e pratica a justiça. O que pensa o que é reto no seu coração. Cuja língua não calunia. O que não faz mal ao seu próximo e não traz o seu semelhante. O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus. O que não retrata juramento, mesmo com dano seu. Não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder jamais será abalado. Ou seja, irmãos, para que nós possamos habitar no tabernáculo de Deus, nós precisamos purificar o nosso coração. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Veja só, Jesus aqui está nos dizendo que para que nós possamos ver a Deus, para que nós possamos adentrar no tabernáculo, nós precisamos purificar o nosso coração. Flávio, uma pergunta ainda a respeito do tabernáculo, ele era móvel, né? Móvel. Portátil. Como ele se movia? Assim, era o povo que ia funcionando? Vamos para aquela cidade, vamos para aquela outra. Só uma boa pergunta. Eu vou pegar aqui para te responder com mais precisão. Para não falar nada. Não sei se o Felipe tem. Por isso que é através da nuvem, né? Isso. Exato. Mas eu achei que a pergunta era mais técnica, assim, de como é que é bacana. Movia. Se podia desmontar, porque fica essas coisas. A maneira operacional, assim, tem vários. Isso. Se armava dentro do lugar, mas era um motivo, assim. A pergunta é: como ele determinava para onde ele queria? Para onde queria é pela nuvem. Agora, como fazia para
Vamos ver se podia desmontar, por exemplo, o átrio. Ainda Toda, né? Não tinha como. Mas quando as figuras assim, de Deus acompanhavam, fala nuvem de manhã e coluna de fogo à noite. Então a determinação do plano do tabernáculo só se estabelecer de dia, então era nuvem. Era só de dia que Deus falava sobre os tabernáculos, porque era nuvem de manhã e coluna de fogo à noite. Então só Deus na nuvem falava do tabernáculo. É por aí se confunde um pouco da questão do Egito. Mas quando o povo de Israel termina de fazer a construção do tabernáculo do templo, a nuvem da glória de Deus enche o tabernáculo. Então, assim, quando finaliza esse trabalho, é que Deus vem e enche o tabernáculo. Aí depois existe a montagem, desmontagem, o revestimento e tal. Mas quando é finalizado o trabalho, é que existe o preenchimento, o preenchimento da glória de Deus. Aí por isso que existe essa diferença. Boa. Acho que o ponto aqui principal não é nem a nós como responsável exatamente, mas o que Deus está mostrando é que Deus quer habitar com o povo. Perfeito. Se desmontava, como andava, de modo geral, tirando do sumo, mas sem olhar os detalhes em si, é que Deus ele sempre quis habitar com o povo, porque era como era antes no jardim. A comunicação de Deus com o homem, antes da queda, era Deus que, no final da tarde, conversava com Adão. Depois que teve a queda por causa do pecado, dessa relação, a gente vê Deus sempre se aproximando do homem. Primeiro na forma do tabernáculo, depois estabelecendo o templo, depois de maneira plena na encarnação. Então, assim, os detalhes já, porque como, né, é importante porque Deus dá uma maneira detalhada, né, como fazer. Só que o mais importante é que Deus quer habitar com o povo. Perfeito. Se eu fosse focar, eu focaria bastante nisso. Perfeito. E a gente vê Deus dar detalhes, que realmente é uma coisa muito importante, mas para mostrar que é importante e que a gente não consegue fazer isso. Por isso que vem a encarnação. Não sei se está Não. Essas coisas, todas essas ordenanças, elas prefiguravam, elas têm um paralelo muito bem estabelecido na encarnação de Cristo. Então, e também, né, como a gente pode ver também, existe também uma questão escatológica. Então o tabernáculo ele também é essa representação da morada definitiva com Deus, do momento em que Deus vai habitar com nós em plenitude, que é na vida eterna. Então, a pergunta aqui é, legal, entendi o que é o tabernáculo, entendi que ele tem, o que ele figura, né, o que ele representa, entendi que o salmista que ele está perguntando quem pode habitar no tabernáculo, e eu entendi aqui que para que a gente possa habitar no tabernáculo nós precisamos ser santos. Essa é a resposta. E agora nós vamos responder então de forma breve o que significa santidade. Porque vocês vão ver que nesses poucos versos Davi ele consegue abraçar o escopo quase que completo da santidade. As poucas coisas que ele fala. Então, eu vou ler rapidamente aqui Romanos 6,18, que diz assim, eu vou ler vários textos, na verdade. Quem, enfim, quiser abrir um ou outro para ir me acompanhando. Tá? Romanos 6,18 diz assim, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ser santo significa ser servo. Servo do quê? Servo da justiça. Nós vamos voltar para falar um pouquinho sobre o que é justiça. Ser santo significa ser obediente aos mandamentos de Cristo. Como é que a gente sabe isso? João 14, 21. Jesus diz assim,
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Cristo encarnou há 2000 e alguns anos atrás. Mas Cristo faz morada conosco hoje. Mas existe uma questão aqui. Para que Cristo venha habitar em nós. Que é a obediência aos mandamentos. Que ele diz claramente, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, ser santo significa ser obediente aos mandamentos de Jesus. Significa ser escravo de Deus, que por meio do Espírito Santo nos conduz à santidade e tem por fim a vida eterna. Então, Romanos 6, vou voltar lá. Podia ter deixado na ordem, mas... Romanos 6, 22. Paulo diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida eterna. Eu vou ler na NVI, que diz assim: agora, porém, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem dessa escravidão leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Então, a santidade é o fruto dessa escravidão a Deus, dessa servidão a Deus. Então, ser santo significa ser escravo de Deus, que por meio do seu Espírito Santo nos conduz à santidade. Aí alguém poderia dizer assim, tá, mas quais são os mandamentos de Cristo? Então, né, como resumir talvez, né? Jesus mesmo vai responder isso em Lucas 10, 27, onde ele diz assim: em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Então, esses dois mandamentos, eles são o resumo da lei. Nós pegarmos os 10 mandamentos, por exemplo, ambos eles apontam para esses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Nessa ordem. Tá, mas às vezes alguém pode pensar, mas isso aí como é que isso se harmoniza ali com o Antigo Testamento, né? E Deus já estava falando isso lá atrás. Levítico 19, 18 diz exatamente assim: não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. O que a gente pode concluir aqui então? Repetindo, ser santo significa ser servo. Servo do quê? Da justiça. Significa ser obediente aos mandamentos de Cristo. Os quais são esses dois. Significa ser escravo de Deus, que por meio do Espírito Santo nos conduz à santidade e tem por fim a vida eterna. Quem ama a Jesus obedece os seus mandamentos. Lá em Mateus 5,48 a gente vê também que por mais que existam, por exemplo, ali a gente vê, tanto em Êxodo, quanto em Números, quanto em Levítico, que existem rituais de purificação distintos para o sumo sacerdote, para o sacerdote e para o povo. Porém, nós possuímos um chamado universal à santidade. Mateus 5,48 diz assim: portanto, vocês devem ser perfeitos. Jesus vai dizer: como o Pai, como é perfeito o Pai Celestial de vocês.
lá em Romanos 6, de novo, só que agora no verso 6 a 11, anterior ao que a gente leu, diz assim: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo, subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu, libertado está do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, e nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto, ele foi de uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerados mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é a graça. Mortos para o pecado e ressuscitados com Cristo e vivos para Deus. Em resumo, irmãos, existe um chamado universal à santidade. E Hebreus 12, 14, estou lendo bastante coisa hoje para compensar o salmo. Vai dizer assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Ou seja, nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos caminhar em direção à santidade. A santidade não é algo opcional. A santidade é uma consequência da nossa justificação. É algo que é a marca do verdadeiro discípulo. Daquele que verdadeiramente segue a Cristo. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, voltando ao Salmo. Falei para vocês que esse Salmo, ele trata dos principais pontos ali relacionados à santidade. Por quê? Ele vai, talvez, bater em 3 dos nossos maiores inimigos com relação à santidade. O primeiro deles, vou voltar aqui, a impureza. Segundo, a ganância. Terceiro, a soberba. De forma que Davi vai trazer para a gente aqui, como temas, né? A integridade de caráter, a bondade nos relacionamentos, a rejeição ao mal, a fidelidade e a honestidade. Mas todas essas coisas elas vão orbitar em torno dessas 3. O verso 2 diz assim: o que pensa o que é reto no seu coração. A gente leu Mateus 5,8, que diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Irmãos, quantas vezes a gente nos coloca diante de Deus em oração, pedindo tantas coisas, que nós não possamos pedir, mas a gente deixa de pedir isso. Pureza de coração. Jesus disse que a pureza de coração é aquilo que vai nos levar a Deus. Filipenses 4,8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quantas vezes o nosso pensamento ele não está ocupado com coisas frívolas, coisas de má fama, assuntos torpes, assuntos onde não há virtude. Olha que interessante aqui. Paulo não está dizendo simplesmente que a gente deve deixar de pensar nas coisas más. Isso é óbvio. Mas que a gente tem que ocupar a nossa mente com aquilo que contém virtude. Hoje, um dos males da nossa época é ocupar o tempo com um ócio vazio. Com assuntos, com temas, com entretenimento que não edifica, que não nos leva a lugar algum, que não leva ninguém a lugar nenhum, onde não há virtude. Sabe aquele entretenimento por entretenimento? Quantas vezes alguém aqui já não se pegou passando ali o Instagram, o Facebook, ou o que quer que seja, passando tempo ali vendo coisas e você termina ali, parece que não foi para lugar nenhum. Esquece. Você não foi para lugar nenhum. Não está vendo nada. Não está vendo nada. Passou ali meia hora, você...
Nada, zero. Ou então você assistiu uma série, um filme, que não te levou para lugar nenhum. Sua vida é a mesma, assim, não acrescentou nada. Ou seja, não há ali virtude. Porque a virtude é a contraposição dessas coisas. A virtude é tudo aquilo que nos leva para Deus, de alguma forma. Que leva a nossa razão, o nosso intelecto para Deus. Então, nosso pensamento tem que ser ocupado com essas coisas. E isso tem a ver com a pureza de coração. Isso tem a ver com a pureza de coração. Cuja língua não calunia, e que não faz mal ao seu próximo, e não ultraja o seu semelhante. Irmãos, quantas vezes a nossa língua ela não serve de arma contra o próximo? Quantas vezes a gente não está ali falando algo que não contém virtude, que não vai levar ninguém a lugar nenhum? Né? Tem uma frase que é assim, do próximo ou falar bem ou calar a boca. Basicamente. Ou a gente vai falar bem de alguém, ou a gente vai edificar, ou a gente é melhor não falar nada, é melhor ficar quieto. Porque Paulo lá em Efésios 4:29 vai dizer assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa, for boa para promover de boa, só for de boa, para promover a edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Será que a gente tem esse filtro? Será que aquilo que a gente está falando está servindo para promover a edificação das pessoas? Será que a gente está concedendo graça com a nossa fala? Será que a gente está promovendo virtude com a nossa fala? Será que aquilo que a gente está falando está servindo para que as pessoas possam se aproximar mais de Deus de alguma maneira? E aqui eu não estou falando, eu nem estou falando sobre pregar diretamente o Evangelho. Né? Tem até uma outra frase, essa frase de Facebook, né? Pregue o Evangelho, se preciso for, use palavras, né? Não sei se vocês já viram essa frase em um caminhão ou alguma coisa assim. Mas ela tem um fundo de verdade. Porque muitas vezes, o que vai atrair as pessoas para ouvir a pregação do Evangelho é o testemunho de caráter. São as ações. Ela vai olhar e vai falar assim, essa pessoa tem algo diferente. Por quê? Porque ela exala virtude. Ela edifica as pessoas. Ela consegue enxergar em nós a graça de Cristo. Então, veja, cuja língua não calunia e que não faz mal ao seu próximo ou ultraja o seu semelhante. Ou seja, me parece aqui que Davi está falando literalmente de pecados que a gente faz verbalmente, né? Seja através da difamação, seja através da calúnia, seja através do ultraje, seja através da conspiração. O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus. Veja, aqui, talvez muitos vão dizer, poxa, mas eu desprezo o mal. Mas será que a gente tem honrado aqueles que temem a Deus? Será que a gente tem dado valor, se a gente tem enaltecido? Aqui é óbvio que a gente poderia falar aqui um bom tempo sobre honra. Mas não vamos entrar tão a fundo assim. O verso 5, que não te retrata juramento, mesmo quando com dano seu. Ou seja, Jesus vai dizer lá em Mateus 5:37 também, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Aqui, Davi está falando sobre aquele que está disposto a pagar um preço em prol da sua integridade. Quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? Quantas vezes, quando nós não somos, digamos assim, encurralados com as consequências das nossas decisões, a gente não volta atrás? E aqui, a gente tem tanto a questão, a gente pode enxergar essa questão de uma forma positiva quanto negativa no seguinte sentido. Muitas vezes, e não vai faltar pessoas para dizerem assim, Senhor, eu me comprometo, eu vou fazer.
Mas na hora que começa a apertar, não deu. Não era bem assim. Ou seja, na hora que vem o dano, porque, irmãos, sempre há dano. Sempre há dano. Sempre há sacrifício. Sempre há renúncia. Verso 6. Não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aqui a gente está falando da ganância. Êxodo 22, 25 vai dizer: se emprestar dinheiro a algum do meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, não lhe imporás juros. E Provérbios 17, 23 diz: o ímpio aceita suborno em secreto para perverter as veredas da justiça. Ou seja, nós vimos aqui, no entorno desse salmo, esses 3 temas: a impureza, a ganância e a soberba. Irmãos, como podemos então ser santos? Porque fica assim, né? Poxa, legal, Flávio, entendi, mas poxa, que paulada, né? Para onde é que a gente vai? E agora? Estamos igual o Bambam depois da luta com o Popó. Tão tinha, né? Não, o Bambam ficou um Popó mesmo. Um salmo de 5 versículos, né? Arrebentou com nós, parecendo um Popó como um. Essa questão aí, cara, mais ou menos 2 anos para cá, eu inscrevo em um projeto social. Eu trabalho voluntariamente em ONGs diferentes. Os administradores dessas ONGs são cristãos, né? Inclusive um é pastor, tem um cara na igreja. Eles recebem muitos políticos, principalmente nessa época de eleição. Lá eles recebem proposta, aí eu ouço lá, né, emendas de 2 milhões, 3 milhões, né? Aí eu vejo a briga desses pastores, a briga dessas pessoas, porque está ali para ele. Aí acaba se corrompendo, acaba deixando se levar para adquirir coisas particulares, para enriquecer de uma forma. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz que é good, diz que é O amor. Amor há. Soberba precisa queda. E a impureza, não precisa nem falar, né? Acho que realmente, se a gente for ver, a maioria dos pecados que a gente convive no sentido onde pratica, mas no sentido também pratica, né? Infelizmente, mas que a gente convive, eles orbitam em volta desses 3 temas. Né? A impureza, ela vai ter raízes, né? Desde a impureza, no sentido que a gente trabalhou aqui, a impureza sexual, a impureza, enfim, em vários aspectos do dia a dia que a gente vê andando na rua, né? Então, como podemos ser santos? Legal, Davi, entendi, mas e aí? Eu quero habitar nesse tabernáculo. Preciso fazer alguma coisa, será? Não tem que fazer nada? Como é que é esse negócio? Não tem mais... Irmãos, a primeira resposta é somente pela graça. A nossa justificação é pela graça. A nossa santificação também é pela graça. Filipenses 2,13 vai dizer assim: pois tudo é Deus quem produz em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, de forma que os nossos méritos não são nossos méritos, são méritos de Cristo em nós. A nossa santificação também é fruto da graça de Deus. A graça é a participação na vida de Deus. A graça é aquilo que nos livra de toda condenação, nos torna nova criatura, mas também é ela que nos dá poder para continuar vencendo o pecado. Uma vez que nós fomos libertados lá atrás, na nossa conversão. A graça não é só algo do passado. Legal, eu criei, eu me converti. A graça também é algo que nos acompanha e nos dá força para que nós possamos vencer a luta contra o pecado e o inimigo. A graça é a maior força libertadora do pecado. Quem está em Cristo é nova criatura.
falei esse verso aqui, né? 2 Coríntios 5, 17 e 18. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja só. Agostinho, numa obra que é da natureza e da graça, ele vai dizer o seguinte: é certo que nós também trabalhamos, mas não fazemos mais do que cooperar com Deus que trabalha, porque a sua misericórdia nos precedeu. Precedeu-nos para sermos curados e continua a acompanhar-nos para que, uma vez curados, sejamos vivificados. Precede-nos para que sejamos chamados. Segue-nos para que sejamos glorificados. Precede-nos para que vivamos segundo a piedade. Segue-nos para que vivamos para sempre com Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. Então, irmãos, a santificação é fruto da graça. Ela não provém do nosso esforço, ela não provém do nosso braço. Ninguém pode buscar a santidade, se santificar por força própria, por mérito próprio. Mas de onde que vem a graça, então, Cláudio? Beleza, entendi, mas e aí? Como é que eu alcanço a graça de Deus? A graça nasce do amor de Cristo, porque ela é dom. Mas ela cresce no amor a Cristo. Deve entender? A graça, ela nasce do amor de Cristo. Mas ela cresce do amor a Cristo. Portanto, crescer em santidade parte de um crescimento no amor a Deus e no amor ao próximo, a partir do qual somos preenchidos com a graça de Deus. Então, como podemos então crescer em graça? Quando a gente cresce no amor a Deus.